Apesar do avanço da presença feminina nas mais variadas áreas do conhecimento, de acordo com a Unesco, no mundo apenas 30% dos cientistas são mulheres. No Brasil, pesquisadoras representam 40,3%. Estamos acima da média mundial, é verdade, mas ainda há um longo caminho a percorrer, uma vez que o cenário ainda é majoritariamente masculino. No Diálogos da Cidade de hoje, nós falaremos sobre as mulheres na ciência e para conversar sobre este assunto, eu trago a Sueli Custódio, que é pesquisadora do ITA, e a Natasha Mayhassen, que é mestranda em Engenharia Aeronáutica e Mecânica na área de materiais. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, aqui o Diálogos da Cidade, como você de casa também já sabe, é um programa para a gente conversar sobre assuntos de interesse público de uma forma leve, descontraída, como se a gente estivesse longe dos estúdios, longe das gravações. É um bate-papo bem descontraído mesmo, didático. Meninas, eu gostaria de começar falando de um assunto triste. Hoje, felizmente, a gente está mudando esse cenário, mas no século XVII, a ciência ela podia ser exercida apenas por homens. Se a gente pegar, em termos históricos, não faz muito tempo. E até o século XX, a ciência ela era considerada uma profissão imprópria para mulheres. Quero conversar com você, Sueli. Felizmente, nós estamos caminhando por todos os espaços hoje em dia, mas ainda há um longo caminho a percorrer, né? Como eu comentei no início. Com certeza, Daniela, é um prazer estar aqui com vocês, com essa oportunidade de falar sobre esse assunto. De fato, quando a gente olha esse contexto histórico-político, né, do mercado de trabalho, e sobretudo levando em conta essa área da ciência, a gente percebe os vários desafios que a gente tem pela frente. Então, assim, é muito importante que a gente chame atenção para esse tema, que a gente coloque os dados para que a sociedade possa perceber e, mais do que isso, a gente tem que trazer ações concretas para transformar essa realidade. Natasha? Olha, muito bem, né? Falando sobre isso, a gente tem que lembrar também que existiram mulheres no passado que também foram cientistas, como Marie Curie, Ada Lovelace. A gente tem que lembrar que a gente pode mudar esse mundo ainda. Eu acredito nisso, por isso que eu sigo pesquisando nessa área mais de ciência. Sempre buscando divulgar mais, mostrar que a ciência está no dia a dia. Está no bolo que você vai comer, no arroz com feijão. Tem certa ciência ali atrás. Natasha, você é de uma área de engenharia que, de uma maneira geral, tem mais homens, não é mesmo? A gente tem, inclusive, um dado que a gente vai colocar aí na tela, que mostra que na área da ciência, da pesquisa, as mulheres são maioria em linguística, letras e artes, o que equivale a um total de 57,7%, e ciências da saúde, 57%. Como é você, tão jovem também, né, caminhando nessa área, fazendo mestrado agora, nessa sua área? Na mecânica, principalmente, é muito masculino. Eu já fui, diversas vezes a única aluna na sala. Então, foi isso que eu quis mudar, porque eu via que era errado, não tinha que ter mais diversidade. Mas já havia em outros cursos de engenharia também, como ambiental, civil, já tinha mais mulheres. Então, acho que tem que explicar mais, mostrar mais sobre o dia a dia para elas entenderem que todos os lugares a gente pode ocupar também. E é interessante isso, Daniela, porque, por exemplo, você pega os dados do Confea, né, os últimos dados, você tem hoje, em termos de participação feminina nas engenharias, em torno de 19%. Em exercício efetivo, em torno de 15%. Mas quando a gente olha, né, para os setores, as áreas, a gente vê diferenças. Então, conforme a Natasha expôs, então, você vai para automação, robótica, né, mecânica, altamente, predominante masculina. Se você vai para a área de alimentos, você vai para ambiental, você já tem aqui uma participação maior. Da mesma forma como você bem expôs, você tem aqui também que, geralmente, as áreas de cuidado, né, de acolhimento, são áreas que as mulheres acabam tendo uma participação maior nesse mercado de trabalho.
E aí vem algumas discussões, alguns questionamentos e inquietações, né? Será que há uma vocação específica? Parece-me que não. Então, há aspectos culturais, sociológicos, né, educacionais que precisam ser colocados para a população de um modo geral, em particular para os pais, né, os educadores, para buscar estímulos efetivos para jovens e mulheres permanecerem na área de STEM. E pegando esse gancho também, quando a gente fala em pesquisa, em ciência, muitas vezes a nossa visão é que é algo inacessível, algo de outro mundo também. É preciso desmistificar isso, que a ciência ela é algo palpável, ela é algo possível para todos. Também a gente precisa ampliar essa informação em relação a isso. Com certeza, Daniela. Olha só, a Natasha ela coloca uma questão muito interessante, que a ciência está no nosso cotidiano. A gente não se dá conta disso, né? Que ao comer um alimento, você tem toda uma cadeia de produção, de desenvolvimento, né, e inclusive de tecnologias que as pessoas acabam não se dando conta disso. Então, acho que é um ponto importante e acho que é por isso mesmo que quando a gente começa já no processo educativo, na educação básica, colocando as crianças, né, a entender o que é esse processo de químico, o que é a física e a matemática, mas aprendendo de um modo lúdico, né? E a gente tem tratado muito fortemente essas questões ali quando tem a atuação do projeto aqui do ITA lá na Ciência no Parque, né? Ou seja, envolvendo familiares. Por quê? Porque eu acho que ao trazer isso, a gente mostra a importância que a ciência tem nas nossas vidas. Natasha? Através do projeto Mulheres em STEM 2D, a gente vai no Parque do Vicente Naranha. Aí a gente sempre tem oficinas muito interessantes. Aí mostram, tipo, que é simples, como um avião voa, sobre circuito elétrico, que é como vai funcionar, tipo, micro-ondas. São coisas bem simples, mas que, tipo, já desperta, não só na criança, mas até os pais. Os pais são mais empolgados que as crianças, às vezes. Bacana. E também reforçar, nós estamos numa área totalmente tecnológica, numa região, numa cidade que é conhecida também pela tecnologia. Nós temos o ITA, INPE, DCTA aqui. O ideal, como a gente falou, seria que a ciência ela viesse mesmo sendo incentivada desde a base. Mas aqui a gente, digamos assim, tem essa obrigação a mais, Sueli, por justamente estarmos numa cidade com todas essas estruturas sendo oferecidas. Eu acho que você aponta bem a responsabilidade social que essas instituições têm na formação de pessoas para quadro, né, estratégicos do nosso país, ou seja, a alavancagem não só de emprego e renda, mas, sobretudo, de projetos importantes de país, né? E eu acho que tanto o ITA quanto o INPE, as instituições que você menciona, a gente tem um cluster aeroespacial muito relevante aqui, mas não só isso, a gente tem diversas instituições de ensino. Então, acho que São José dos Campos é privilegiada por ter essa vocação, e é claro isso. Semana passada mesmo nós tivemos no Parque Tecnológico a Innovation Week, que foi um maior sucesso do programa do Acelera Startup, ou seja, a gente observa não só o interesse, mas uma forte vocação e a gente tem que aproveitar, né, esses recursos todos que nós temos aqui à nossa disposição na região. Tasha? Pensando que ciência não é só a ciência e tecnologia, assim. Tem as ciências da saúde também, que tem em outras faculdades. E aqui, a região é muito boa por isso. Eu vim lá de Goiânia, eu sei que tipo, aqui é muito melhor por essas, tem muitas indústrias, então favorece muito, né, para esse aprendizado. A gente falando sobre o campo ser ainda majoritariamente masculino ainda, e começar com você, Sueli. Você ainda acha que as mulheres, especificamente nessa área também, elas ainda têm que trabalhar 3, 4 vezes mais para conseguir o reconhecimento? Ainda é assim também, na sua visão, você que está há mais tempo nesse mercado? Eu acho que não é uma mera percepção, a gente tem pesquisas que atestam isso, né? Até a própria Unesco
e a própria Organização das Nações Unidas tem mostrado fortemente, sobretudo nesse período de pandemia, quanto isso impactou nas pesquisadoras mães, né? Então, é claro que quando você apresenta esses dados e percebe um instrumento diagnóstico, a gente já tem um radar importante para saber para onde a gente deve caminhar. E, obviamente, que isso vai orientar claramente políticas públicas vinculadas, né, à área de ciência e tecnologia, que é um pouco que a gente está conversando aqui. Não só ser mãe, né? Aquele trabalho invisível de casa, de ter que arrumar, fazer comida, todo esse cuidado que geralmente ainda fica muito para a mulher, ainda tem muito essa questão, acho que atrapalha muito, né, ela a desenvolver mais na carreira. Então, esses pesa aspectos muito. culturais, né? Esses aspectos culturais ainda são muito relevantes, sobretudo na América Latina, dados têm evidenciado isso, né? Que quando comparados a outros países, eu acho que isso é um ponto interessante para dizer que é possível fazer diferente, né? E como é que a gente pode apoiar e estimular essas jovens e as próprias mulheres e profissionais a fixarem-se nessas áreas? Eu acho que fazendo aqui uma certa divisão de tarefas e de funções e assumindo, de certo modo, o quê? A responsabilidade não só de cuidar da casa, mas cuidar dos filhos, enfim, outras esferas que, como bem a Natasha expôs, que é de uma invisibilidade de um trabalho que geralmente acaba sendo associado às mulheres e às jovens. É uma mudança cultural mesmo de pensamento. Você também que é professora também, essa questão da ciência, de não ser algo cultural aqui desde a base, isso também influencia nas instituições a questão da equidade entre homens e mulheres também, né, nos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, na academia também. Isso influencia demais, não é mesmo? Olha só, interessante você perguntar isso. Semana passada eu estava conversando com as representantes das universidades paulistas, os comitês de equidade, né, que é um dos aspectos que a gente tem discutido fortemente. Então, se levado em consideração as universidades públicas, imagina-se aqui que há uma igualdade salarial, mas que não sempre isso acontece, porque você tem as gratificações, entendeu? Então, acho que é um longo caminho a percorrer e as pesquisas precisam ser aqui trabalhadas, né, para a gente identificar a situação da iniciativa privada, da iniciativa pública e como que a gente vai entender melhor, né, esse mapa, né, e desse mercado de trabalho. Natasha, quer complementar? Não. Bom, então a gente vai fazer a nossa primeira pausa de hoje e daqui a pouquinho a gente volta para abordarmos a realidade de quem faz a pesquisa aqui no Brasil e traçar um panorama sobre o futuro. O Diálogos da Cidade volta já já. O Diálogos da Cidade está de volta e hoje eu estou conversando com a Sueli Custódio, que é pesquisadora do ITA, e a Natasha Mayhassin, que é mestranda em Engenharia Aeronáutica e Mecânica na área de materiais. Eu finalizei o primeiro bloco antecipando que agora a gente ia falar sobre a realidade do país na questão da ciência e tecnologia. E eu quero iniciar esse bloco mostrando um dado que a gente preparou na tela. Olha só. O orçamento público destinado às pesquisas aqui no Brasil caiu 60% entre 2014 e 2022, o que representa um montante de quase 100 bilhões de reais, de acordo com dados do Observatório do Conhecimento. Um número bastante expressivo. Queria começar com você, Sueli. Esse é um dado triste e lamentável, né, por diversas razões. A primeira delas é que quando você tem descontinuidade de recursos e investimentos na parte de pesquisa, né, a plataforma de conhecimento ela é diretamente impactada. E isso tem se intensificado em algumas áreas mais do que outras, mas assim, até a própria manifestação da presidente agora da Associação Brasileira de Ciências, a pesquisadora Helena Nader, ela apresenta esses dados. Você tem uma agenda, inclusive, mostrando essa triste realidade. Eu acho que se a gente pensa, né, num país que busca
está atento aos desafios do século XXI, inevitavelmente isso tem que estar associado a investimentos e recursos. Isso implica, por exemplo, em bolsas que são revertidas, né, para as nossas estudantes e estudantes, mas também para laboratórios. A gente precisa ter, né, investimentos em laboratórios, porque se você tira a pesquisa de base, isso você perde uma geração de tecnologia ou de acompanhamento. Isso é uma coisa muito séria. É muito triste ver esse sucateamento dos laboratórios e ver também que a gente não é tão valorizado na pesquisa, assim. Desmotiva muito, é muito difícil conseguir nessa carreira por isso. Porque as bolsas já não são atualizadas há muitos anos e agora ainda tem mais cortes, então é mais complicado. A gente vai arrumando outros jeitos de tentar sobreviver e acaba que a ciência, a pesquisa vira só, tipo, pela paixão. É uma coisa mais pelo amor do que, tipo, pelo reconhecimento. Então, isso realmente é um pouco triste na nossa realidade. Então, a gente vê que não vai avançando. Os países que mais avançam são os que têm mais investimento na tecnologia, na ciência. E sem isso, não tem como ir para frente. E os desfechos também, os resultados disso são enormes, sobretudo a médio e longo prazo, não é mesmo? E a gente tem cortes na área da ciência, consequentemente, interrupções de pesquisas importantes, também cortes em bolsas, também muitas pessoas que, né, estão realizando pesquisa, estão no sonho de entrar nessa área também, muitas vezes tende a abortar esse sonho. Eu acho que esse é um ponto importante, passa a ser até central, acho que a partir de alguns elementos, né? Eu vou citar aqui o primeiro que a Natasha expõe, que é a falta de atratividade das bolsas, quando comparado ao mercado de trabalho e as oportunidades em determinadas áreas. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Brasil é bastante assimétrico, né? Nós temos regiões muito distintas e nem todos os estados membros dispõem de uma fundação como, por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo, como a FAPESP. E isso traz um impacto direto na questão do quê? Da continuidade dessas pesquisas, por consequência, obviamente, que no desenvolvimento do país, né, de geração de emprego e renda. Então, assim, é uma cadeia de elementos que a gente não pode deixar de lado e que tem por base essa plataforma de conhecimento pautada, por exemplo, nessa formação de pesquisadores. Um aliado hoje em dia são as empresas privadas, né, para ajudar na pesquisa, fazem muitas parcerias com os institutos. Então, eu acho que é um caminho, né? Não era, assim, o principal que a gente gostaria, mas já é um caminho, alguma luz. Essa queda também, ela traz, vocês temos uma elitização das universidades, Sueli? Bom, não entendo bem uma elitização, mas há diferenças, né, gritantes de condições de trabalho, né? Então, assim, as instituições que têm aqui uma FAPESP apoiando, tendo um desenvolvimento, obviamente que elas tendem a ter aqui uma continuidade dessas pesquisas e em outros lugares onde você não tem esse desenvolvimento ou essas oportunidades, você tem aqui, obviamente, aquilo que a gente está chamando de fuga dos nossos talentos, né? Assim, pegando determinadas faixas etárias, a gente tem percebido que esses pesquisadores, essas pesquisadoras estão saindo do país. E eu acho que isso é muito grave, né? Junto disso, os profissionais mais qualificados, tendo aqui uma empregabilidade maior, vai observar porque tem que pagar as contas, né? Então, assim, onde tem as melhores condições? Eu acho que a Natasha coloca um ponto importante, que é essa conexão que hoje as universidades estão fazendo com a indústria, né? O ITA mesmo tem alguns programas vinculados com uma parceria em que dá o apoio à empresa, né, para os nossos estudantes. Então, assim, essa é uma das possibilidades. Existem outras, mas a gente tem que olhar com cuidado se a gente quiser, de fato, ter talentos mantidos no país, que condições nós estaremos oferecendo. E aí acho que você traz um ponto central que para isso a gente precisa de ter investimentos em políticas públicas direcionadas à área de ciência e tecnologia. Natasha? A ciência e tecnologia está sempre no nosso dia a dia, a gente tem que perceber mais isso. Acho que para mim é o que sempre falta, porque a gente não pensa nisso, então a gente vê essa diferenciação. Eu estudei no Rio Grande do Sul, lá tipo, era uma região mais rural, então é muito diferente daqui, que é uma região já mais industrial. Já vê uma diferença
oportunidades que tem e também da união que tem com as indústrias. Lá não tinha tanto, aqui já tem mais esse impacto. Então já vê uma distância. Além dessa questão cultural que a gente já mencionou no início, de investimento nessa educação de base, incentivar a base, políticas públicas, quais pontos mais vocês destacariam? Regulamentar de fato a profissão aqui no Brasil? Quais outros pontos que vocês acham que se tornam essenciais para que a gente tenha uma mudança nesse cenário? Acho que tem diversos fatores que contribuem, né? Então, acho que assim, inicialmente, falando a questão, né, do incentivo de meninas e jovens, começando a trazer os pais para esse processo, entender que esse sistema educacional ele é complexo, né, e que, portanto, não existem respostas prontas e acabadas, né, não existem milagres, mas aqui o que a gente precisa é de um trabalho sério. Para isso a gente tem que ter um instrumento diagnóstico de entender as diversas realidades que são assimétricas, que são desiguais e entender quais são as nossas prioridades, porque os recursos são finitos, né? E para isso eu acho que a comunidade ela tem um papel importante a desenvolver. E eu acho que o que a Natasha coloca aqui, de que, por exemplo, São José é vocacionado, porque teve todo um trabalho em torno disso, né? Não veio do nada, não é uma geração espontânea, é um planejamento estratégico focado em desenvolvimento sustentável, que tenta trazer nucleações, no caso aqui o cluster aeroespacial, mas que tem desdobramentos, ou seja, em que você permite essas oportunidades. Eu acho que isso pode ser um bom exemplo, né? Mas não o único. Para a gente pensar um pouco a realidade do país e os nossos desafios. Natasha? A regulamentação seria um sonho, né, dessa profissão. Ter o direito a férias, 13º, nossa, acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente continua sonhando. Já tem agora a licença maternidade, já foi um avanço, então vamos torcer para melhorar isso. Só esclarecer, né, com a questão da licença maternidade e os aspectos legais que a Natasha está expondo, diz respeito aqui aos bolsistas, tá? Então, assim, que é um outro regime jurídico, mas assim, acho que ela coloca uma questão importante que é de um movimento do Parent Science, dizendo, né, da relevância do acompanhamento dos pais com seus filhos num determinado período, que impacta sobremaneira nessa trajetória profissional de pesquisa. E, sendo assim, o CNPq reconheceu essa pesquisa, eu acho que isso é um ganho importante, e hoje as mulheres mães pesquisadoras, elas conseguem colocar, né, lançar no Lattes o período da licença maternidade, porque aí é como se ela tivesse um histórico e olhasse assim, bom, ela não deixou de desenvolver seus trabalhos porque ela é incompetente, mas ela tem aqui um ponto importante que é a questão da maternidade. Joia. A gente vai fazer mais uma pausa e daqui a pouquinho nós voltamos com o Diálogos da Cidade para falar sobre um congresso que vai acontecer aqui na cidade de São José. Não sai daí que a gente volta já já. Volta e olha que notícia bacana. São José dos Campos vai sediar o Congresso Internacional de Mulheres em STEAM, uma sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, organizada pelo Parque Tecnológico IITA, para fortalecer as ações voltadas para a ciência, tecnologia e informação. O Congresso Mulheres em STEAM tem a finalidade de discutir, refletir e apoiar a atuação das mulheres na área, reforçando a importância de construir um país mais plural e acolhedor também para o público feminino. Sueli, conta pra gente como que vai acontecer, de onde partiu essa ideia também. É um evento, também uma forma de conscientizar, levar mais informação para as pessoas sobre a ciência, né? Essa ciência mais acessível que a gente tanto falou aqui no programa de hoje. Com certeza, né? É um prazer em São José estar recebendo esse evento. Nós, em 2020, realizamos um primeiro simpósio, onde nós tivemos 21 estados, mais Distrito Federal, representados aqui,
foram 350 participantes, ao todo 500 pessoas que circularam ali no ITA. Eu falo para as pessoas que o ITA, né, nos seus 70 anos de história, nunca recebeu tantas mulheres no espaço, e foi um marco histórico para nós. E depois de 2 anos, a gente teve aqui o maior desafio de torná-lo internacional. A gente tem várias organizadoras participando de diferentes regiões do país. Então, como você colocou, trata-se aqui de um estímulo de educação em STEAM, essa sigla de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Introduzimos as artes porque entendemos a importância dessas habilidades interpessoais, de comunicação, e que não basta simplesmente uma formação técnica, mas é necessário para que a gente tenha uma performance adequada das equipes e que essas linguagens estejam presentes aqui no nosso evento. E aí a gente vai ter diversas atividades. A Natasha vai falar algumas, né, Natasha? Por exemplo, como os workshops. Teremos workshops, mesas redondas e também algumas palestras também durante o evento. Vai ser um evento muito legal, foi muito bacana em 2020, esse ano acho que vai ser maior ainda. Vai ser aquela união também, o networking entre vários projetos que já existem no Brasil, que incentivam mulheres em STEM, e agora em STEAM também. Então eu acho que vai ser bem bacana e tem tudo para ser maior sucesso. A gente já está esperando mais gente do que o anterior, contando que esse agora é um congresso internacional, então pode vir gente do mundo inteiro que a gente está aqui recebendo de braços abertos. E mais do que isso, né? Acho que todo joseense, né, que tem interesse na área está convidado a participar. Estudantes, inclusive da rede de ensino médio, a gente vai ter aqui conosco como parceiros o Instituto Alfalume e o Instituto Embraer. Nós teremos apresentações e pôsteres dos alunos do ensino médio que participaram, por exemplo, em algumas Olimpíadas, mostrando dentro dessa cadeia, desse ecossistema, desde o estado da arte, como, por exemplo, apresentações do CNPEM aqui, até, por exemplo, os nossos jovens, né, que estão interessados e estimulados nessa área de ciências. Vocês bem falaram, vai ter a parte aberta ao público e também outras que são para pessoas que vão apresentar seus trabalhos acadêmicos e tudo mais. Tem uma inscrição prévia também que é possível fazer pelo site? Como que vai funcionar também esse credenciamento? Tudo vai ser no Parque Tecnológico mesmo, os eventos. Isso, perfeito, Daniela. Olha, os dias serão 21 e 22 de outubro, né, desse semana, ano. Né? Fim de semana, sexta e sábado. Nós teremos diversas atividades, dentre elas os painéis, mesas redondas e workshops. Os workshops temos algumas atividades específicas para os jovens do ensino médio. Então, assim, essas atividades estarão abertas à população de um modo geral. Quem tiver interesse em apresentar trabalho, temos 2 categorias, uma mais simples, que é de pôster, que a gente está estimulando, por exemplo, iniciação científica júnior, né, dos meninos da educação básica, mais ensino médio, até, por exemplo, o categoria 2, que aí já é mais voltado ao pessoal da pesquisa propriamente dito. Mas fora isso, a gente tem toda uma imersão de atividades de ciência e de tecnologia. O pessoal do Alfalume, né, um grande parceiro aqui do ITA, já está preparando coisas bem interessantes. Não vou dar spoiler não, mas assim, todos estão convidados e vamos encher aquele parque, né, de mulheres, apoiadores e familiares que têm interesse em trazer educação de qualidade. Então é um evento para a família mesmo. Reforça os dias? 21 e 22 de outubro. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Então, também é bacana ser fim de semana, que as pessoas muitas vezes têm mais tempo de ir. Um evento para a família mesmo, Natasha. Sim, vai ser um evento para a família, vai ter representantes da indústria também, vai ter a Embraer também e outros diversos apoiadores do evento. Então, acho que vai ser bem bacana para o pessoal ver isso no dia a dia, assim, ver a gente lá falando sobre ciência. Não só mulheres, mas todo mundo vendo um pouco mais sobre a tecnologia.
É bom vivenciar esses momentos. E é interessante dizer, a gente vai ter, obviamente, questões mais técnicas também, porque é um congresso, mas também entendendo esse ecossistema e entendendo a importância desse estímulo, a gente já preparou toda uma série de atividades para esse público. E quando a gente está falando de apoio, de pesquisadora mãe, obviamente tem filhos, então faz todo o sentido, dentro desse conceito de diversidade e inclusão, trazê-los, né, todos juntos, né, os acompanhantes, os namorados, os maridos, os cônjuges, qualquer coisa aqui que esteja trazendo para a gente um reforço nesse debate tão importante, que é trabalhar mulheres em STEAM. Sem dúvida. Queria reforçar, a gente já está no nosso último bloco, reforçar alguns pontos que a gente falou no início do programa. A questão, quando a gente falou que é preciso incentivar desde a base, sobretudo para fortalecer as mulheres, para que tenhamos mais mulheres na ciência, e pensar que a gente está num mundo cada vez mais digital, tecnológico, então é importante democratizar também, que as mulheres elas estejam por dentro, estejam por trás também de toda essa tecnologia, de tudo que vem daqui pela frente, né? Porque a gente já está no mundo 360 nesse sentido e vai ficar cada vez mais, né? Um caminho sem volta nesse sentido. Com certeza. E para isso a gente tem um workshop específico, né, com uma convidada muito especial, que é a professora Maria Fasli, da Universidade de Essex, em que ela é considerada uma das 10 líderes mundiais na área de ciência de dados e cujo objetivo é justamente tratar dessa questão das lideranças femininas nas áreas e que é possível. Né? É possível fazer essa transformação. Então, ela e juntamente com algumas pesquisadoras da Universidade de Essex estão até se colocando à disposição de fazer mentorias específicas. Então, assim, isso é uma das possibilidades que a gente tem aqui no nosso evento. Lembrando também que que vai ser muito interessante também que a tecnologia seja feita por mulheres, né? Porque a gente vai saber as nossas dores. Só a gente sabe como que é. Sempre falta, tipo, algum detalhe que vai ser necessário para a gente. A tecnologia tá para sanar os nossos problemas. Então, acho que favorece muito isso. E a gente falou também sobre fazer ciência no Brasil hoje. Quais são as perspectivas futuras de vocês? Como que vocês enxergam? Eu pergunto sobretudo a médio e longo prazo. Sueli, você que está há mais tempo na área, quais são suas perspectivas? Veja só, eu acho que a gente tem que ter metas, objetivos e ações, mas dentro de um planejamento estratégico. Então, para isso é necessário os aportes e os investimentos na área, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, como educadora, educação transforma as vidas, né? Eu me recordo da minha avó dizendo assim, que conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você, né? E eu acho que isso deve mover todo um planejamento no qual a gente identifique que educação de qualidade traz igualdade de oportunidades. Sim, então, a gente fazer um ser humano mais crítico também. Com certeza, uma formação humanística, crítica e reflexiva. Eu acho que são pontos essenciais se a gente quer ter um desenvolvimento sustentável de país, né? E eu acho que as mulheres têm pontos importantes a contribuir. E eu acho que essa inclusão, ela acaba trazendo impactos extremamente positivos. A gente já tem pesquisas que mostram nas empresas a questão do ESG, que é um dos pontos que a gente vai tratar também no nosso congresso. Natasha, para finalizar. Eu acho que além da educação, é pensar que vai ter esses investimentos. É uma crença no futuro melhor, assim. Só a gente pode mudar o nosso futuro, então a gente tem que começar a agir. Eu acho que tem que começar pela gente para acreditar nesse futuro melhor também. É isso. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, essa mesa de mulheres, né, que isso se perpetue em todas as áreas também, né, que a gente tenha, que as mulheres conquistem cada vez mais espaços. Agradeço mais uma vez, sejam bem-vindas sempre e que o congresso seja um sucesso. Obrigada, então, assim, a todos aqueles interessados. O congresso, né, tem um site que vai estar depois disponibilizado. Serão todos muito bem-vindos e bem-vindas. E obrigada pela oportunidade. Eu agradeço e quero convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais, no LinkedIn, Instagram e no Twitter também. Eu sou o STEAM, ou CIMS
Simistim. Simistim. Bacana, gente. Bom, e o Diálogos da Cidade fica por aqui. Para você rever este programa e outros aqui da TV Câmara, acesse o youtube.com/CâmaraSJC. E nos siga no Instagram também, @Diálogos da Cidade na TV. A gente se vê no próximo programa. Até mais!